Se você tivesse que escolher só alguns fundos imobiliários de papel para comprar e não vender nunca mais, qual você escolheria? Hoje eu vou te mostrar 5 fundos de papel que eu acredito que podem fazer parte dessa lista. E aqui eu não filtrei pelo maior dividend yield e selecionei os 5 primeiros, tá? Aqui eu priorizei a qualidade. Então, como a ideia, o objetivo é mostrar 5 fundos imobiliários para comprar e carregar por mais de uma década, a qualidade desses fundos, das dívidas que tem dentro deles, tem que ser muito boa. Então, naturalmente, vocês vão notar que os dividend yields, embora sejam bem interessantes, não são tão altos quanto algumas pimentas aí, alguns fundos imobiliários do mercado. E antes da gente começar, vamos deixar uma coisa clara. O fundo imobiliário de papel é diferente do fundo de tijolo. No fundo de tijolo, você investe em galpões, shoppings, escritórios. Já nos fundos imobiliários de papel, você vai estar investindo em recebíveis imobiliários. Basicamente, o fundo ele empresta dinheiro para empreendimentos imobiliários e, em troca disso, ele é remunerado com juros e correção monetária. No caso dos fundos de tijolo, a primeira coisa que a gente olha é a localização. Aí depois olha a gestão, qualidade dos imóveis, locatários. Já nos fundos imobiliários de papel, a primeira coisa que a gente olha é a qualidade da carteira de crédito e também é muito importante olhar para a gestão. Então pensa comigo, se um fundo imobiliário ele tem devedores com boa qualidade de crédito, qual que é a chance dele ter uma inadimplência? É uma chance que existe, mas é uma chance reduzida, frente, por exemplo, a um fundo imobiliário que tem locatários que não têm um rating, por exemplo. Então a ideia aqui é, quanto maior a qualidade de crédito, menor a chance de ter uma inadimplência. E aqui um outro ponto, eu considero que o indicador de preço sobre valor patrimonial acaba sendo muito mais importante na análise de fundos de papel do que fundos de tijolo. E isso por um motivo muito simples, as dívidas que estão dentro dos FIIs de papel, elas são mais tangíveis, é fácil a gente marcar mercado, entender quanto que elas valem. Já quando a gente fala de imóveis físicos, fica mais difícil a gente de fato entender o valor patrimonial daqueles imóveis. E muitas vezes esse indicador pode levar a gente a conclusões erradas. Afinal, o valor de avaliação do imóvel não necessariamente quer dizer que esse será o valor da venda. Basta a gente olhar de exemplo recente o HGRU e o BTLG que vocês vão entender o que eu tô falando. Mas o vídeo de hoje é sobre fundos imobiliários de papel e vamos falar do nosso primeiro nome aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva batendo no sininho e me deixa aí nos comentários. Você prefere investir em fundos imobiliários de papel ou de tijolo? Então, para análise de hoje eu vou usar o site do Clube FI, que a gente já usou em análises passadas, e eu vou comparar também no final de cada fundo imobiliário se ele desde o seu início venceu ou perdeu do CDI. Vamos começar com o primeiro selecionado de hoje, que é o Kinea Rendimentos Imobiliários, o KNCR11, que está cotado a R$ 106. Pagou no último mês um dividend yield de 1,27%, isento de imposto de renda, e nos últimos meses pagou 12,6%. O preço sobre valor patrimonial aqui já está em 1,04. O que isso aqui quer dizer? Basicamente que hoje não existe uma margem de segurança para comprar o KNCR a preços de mercado. Afinal, o que ele está sendo cotado acaba valendo mais do que a sua carteira de crédito, de certa forma. O gestor do KNCR é a Kinea, então uma gestora top, muito boa mesmo. A liquidez do fundo é de cerca de 12 milhões de reais por dia, então aqui sem nenhum problema nem para entrar, nem para sair desse fundo. Ele conta com 432 mil cotistas e tem um valor patrimonial de 7,7 bilhões de reais. É um gigante dos fundos de papel. Quando a gente olha a cotação nos últimos 12 meses, a gente vê que ficou praticamente no 0 a 0 e nesse ano a cota já vem subindo quase 3%. Olhando aqui para o dividend yield, a gente consegue ver que os últimos dividendos distribuídos estão na casa de R$ 1,35. E eu não poderia deixar de trazer os highlights do relatório de cada um desses fundos, começando aqui pelo KNCR. 2 pontos que eu vou destacar. O primeiro é o resumo da carteira, então hoje a gente consegue ver a alocação total por indexador, está praticamente toda concentrada aqui no CDI e na Selic, quase nada de IPCA. Na alocação por setor, escritórios é metade, shoppings 19%, logístico 10%, residencial 9%, residencial pulverizado 8% e outros 4%. Então aqui a gente já consegue ver que o KNCR ele é indexado quase que totalmente
a taxa Selic, ao CDI, ou seja, quando a Selic está alta como agora, ele vai te remunerar mais. Quando a Selic começar a cair, os rendimentos do KNCR também vão começar a cair. Outro ponto muito importante de analisar é a carteira de ativos. Então aqui, geralmente todos os fundos trazem essa informação, a gente vê ativo por ativo aqui de renda fixa, vocês vão ver que a maioria vão ser CRIs e a gente consegue ver todas as informações, quem que é o devedor, quais são as taxas, o indexador e uma das coisas mais importantes, que é o percentual da carteira. Então uma coisa que eu gosto muito no KNCR é isso, ele não tem nenhuma grande concentração. Os maiores ativos são 4,2%, 3,7%, 3,6% do PL. Então no pior dos casos, se acontecer alguma coisa com o maior devedor, no caso aqui a JHSF, somente 4,2% da carteira total vai ser comprometida, sem ter grandes impactos ali no cotista. Então ponto positivo aqui para o KNCR, mas que do ponto de vista de preço sobre valor patrimonial, tá caro e sem margem de segurança. Então aqui eu já tô no site do Mais Retorno, tô digitando aqui o KNCR para a gente comparar ele com o CDI e entender se ele ganha ou perde. Então aqui a gente já consegue ver, essa linha vermelha é o KNCR e o CDI a linha azul. Então desde a sua fundação lá em 2012, o KNCR está ganhando do CDI. O CDI rendeu 220% e o KNCR praticamente 250% desde o final de 2012. Agora vamos para o nosso segundo fundo imobiliário de hoje, que é o RBRR11, o RBR Rendimentos High Grade, e o próprio nome aqui já diz, eles investem em dívidas que os devedores têm um high grade, ou seja, tem uma chance menor de dar calote. O fundo está cotado a R$ 87,57, paga um dividend yield no último mês de 0,97 e nos últimos 12 meses de 12,24, e o preço sobre valor patrimonial, diferente do KNCR, aqui sim tem uma margem de segurança, hoje está em 0,95. A gestora é a RBR, o fundo tem uma liquidez média diária de praticamente 3 milhões de reais, 128 mil cotistas e tem um valor patrimonial de 1,4 bilhão de reais. É um fundo muito grande, mas nem se compara ao KNCR, que é o maior, se não um dos maiores. Quando a gente olha a rentabilidade nos últimos 12 meses, está com uma queda de menos 3,4%, no ano já sobe quase 6% e o rendimento dos últimos meses tem girado aí entre 95 e 85 centavos. Então aqui a gente está com o relatório do RBRR, a gente já consegue ver que ele tem 52 CRIs hoje, está concentrado principalmente aqui no estado de São Paulo, e eu quero chamar atenção para esse ponto aqui, os indexadores do RBRR11. Então a gente consegue ver que atualmente ele está praticamente 99% indexado ao IPCA e somente 1% ao CDI. Então, diferente do KNCR, o RBRR está indexado principalmente à inflação. Então já fica claro para vocês por que o rendimento diminuiu ali nos últimos 12 meses. Afinal, a carteira está indexada ao IPCA e o IPCA vem desacelerando. Em agosto, inclusive, registrou uma deflação que ainda não está refletida aqui, mas que vocês vão ver refletir, provavelmente o rendimento não vai ser tão grande quanto era alguns meses atrás. E o segundo ponto que eu quero chamar atenção é o rating aqui da carteira de CRIs do RBRR. Então 92% das operações têm rate maior ou igual a A, ou seja, são empresas, são devedores que têm um rate muito bom e que têm uma chance de ficarem inadimplentes bem baixas, o que é de interesse do cotista. Afinal, o que a gente quer é receber o rendimento mensal sem ter nenhum problema nesse caminho. Então já coloquei o RBRR aqui para nós no gráfico, ele teve início lá em 2018, é representado pela linha vermelha e também venceu o CDI desde a sua fundação, mas aqui com um placar bem mais apertado. O CDI rendeu praticamente 83% e o RBRR no mesmo período 88%. Mas mesmo assim, mais um ponto para os fundos de papel. Agora vamos para o nosso terceiro fundo imobiliário de hoje, que é o Pátria Recebíveis Imobiliários, o HGCR11, que está cotado a R$ 93,84, pagou um dividend yield de 1,12% no último mês e de 13% nos últimos 12 meses. Está com preço sobre valor patrimonial em 0,97, então com uma pequena margem de segurança. É gerido pelo Pátria, tem uma liquidez média de quase 3 milhões de reais,
mais de 100 mil cotistas e um valor patrimonial de 1,5 bilhão de reais. A cotação nos últimos 12 meses está com uma queda de mais de 8% e nesse ano está caindo 3,2%. E o dividendo está na casa de R$ 1,05 nos últimos pagamentos. Então aqui a gente já está com o relatório do HGCR e eu quero destacar alguns pontos. O primeiro ponto é a diversificação da carteira de ativos. Então 39% está concentrado no varejo, 20% no residencial, 18% no logística, 10% no corporativo, 8% no hotel e 6% em data center. Quando a gente olha a distribuição geográfica, tem uma concentração aqui no estado de São Paulo, no sul também é bem presente, mas tem uma presença geográfica interessante. Quando a gente olha a distribuição por CRI, a carteira de ativos do fundo, a gente vê que também não tem grandes concentrações. A maior representa quase 8% da carteira e a segunda maior 4,8%, 4,8%, 4,7%. Então aqui não tem grandes concentrações também. E a alocação por indexador, 90% está atrelado ao IPCA e 10% ao CDI. Então o IPCA faz muito mais preço aqui no HGCR do que o CDI. E aqui um segundo ponto negativo que eu quero destacar, que é justamente a inadimplência. Então o HGCR é um fundo imobiliário high grade e de fato olha ali para a qualidade dos seus devedores. Mas como eu falei para vocês no início, isso não isenta ele de ter inadimplência. E foi justamente o que aconteceu aqui. Então o cota inadimpliu o pagamento da parcela do CRI, vencida em 15 de abril, e em razão disso o fundo está tomando medidas ali para tentar de alguma forma não ficar no prejuízo e remunerar os cotistas. Então muito da queda que a gente viu ali na cotação deve-se a esse fator, embora seja um fundo muito bom, não está isento desse risco. Já adicionei o HGCR aqui no Mais Retorno e olhem só, desde o seu início lá em 2010, esse também é um fundo imobiliário que ganha do CDI e no caso ganha com folga. Observem só, o CDI rendeu 302% nesse período e o HGCR 447%. Então de 3 fundos que a gente falou, os 3 venceram o CDI. E antes da gente ir para o próximo fundo imobiliário, eu quero deixar um convite para você que tem mais de 100 mil reais investidos ou aporta a partir de 3 mil todos os meses. Eu sei que a sua vida não é fácil, não tem muito tempo, são muitos ativos, muitas classes de ativos para analisar e eu acredito que faz total sentido você ter um apoio profissional nessa área. Então eu te convido a clicar aqui no link da descrição, você vai ser direcionado para o site da Deny Capital, a nossa consultoria de investimentos. Lá, entenda melhor como funciona o nosso trabalho e se você achar que fizer sentido, quiser conhecer mais, clique no botão azul e agende uma conversa com um dos nossos consultores, que inclusive pode ser eu, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e o seu portfólio vai mudar de patamar. Mas vamos para o que interessa aqui, quarto fundo imobiliário de papel, o BTCI11, BTG Pactual Crédito Imobiliário, que está cotado a R$ 9,32, pagou um dividendo de 1,07% no último mês e nos últimos 12 meses 12,2%. O preço sob valor patrimonial está em 0,93, então com uma margem de segurança maior, e nos fundos que a gente viu até agora, o gestor é o banco BTG Pactual, a liquidez é de 1,4 milhão de reais, tá interessante, acima de 1 milhão tá legal, número de cotistas 192 mil e um valor patrimonial de praticamente 1 bilhão de reais. Nos últimos 12 meses o fundo tem uma queda de 6%, mas no ano ele já se valoriza mais de 7,3% e os seus últimos pagamentos estão na casa dos 10 centavos por cota. No caso do BTCI, eu vou destacar o portfólio também, afinal o indexador é muito importante da gente analisar. Hoje 82% está indexado ao IPCA, 15% ao CDI e 3% a outros, que no caso aqui é o IGPM, um indicador de inflação. A alocação do BTCI hoje está 79% em CRI, em dívida imobiliária e 21% em fundos imobiliários. Então os fundos eles têm essa prerrogativa de investir em outros tipos de ativo, mas eu particularmente não acho tão interessante. Para mim seria melhor se o BTCI tivesse no máximo 5, 6% em fundos imobiliários. Entendo que a gestão, dado o mercado de fundos que estava bem depreciado, começou a comprar fundos imobiliários para de fato realizar esse lucro em algum momento. Mas essa estratégia não me agrada muito, eu já vi dar errado em outros casos. A localização aqui do BTCI está concentrada no Sudeste, com parte no Sul e no Nordeste também, e logística e shopping são os dois principais segmentos dos devedores. Quando a gente olha aqui a lista de ativos, a gente vê também que não tem grandes concentrações. Então a primeira aqui é de 6%, depois 4,8%, 4,5%, muito bom também, passa aqui no meu crivo. Já adicionei o BTCI aqui e mais uma vez, ele também vence o CDI,
Então aqui, desde o seu início lá em 2010, ele teve um retorno de 411% frente a 296% do CDI. Então até agora 4-0 para os fundos de papel. Agora vamos para o nosso último fundo imobiliário, o RBR Crédito Imobiliário Estruturado, RBRY11, que está cotado a R$ 94,94, pagou um dividend yield no último mês, uma brutalidade de 1,32% e nos últimos 12 meses de 13,3%. O preço sobre valor patrimonial está em 0,97, com uma pequena margem de segurança. A gestora é a RBR, a liquidez média do fundo é de quase 5 milhões de reais, ele tem 61 mil cotistas e um valor patrimonial de 1,2 bilhão de reais. Nos últimos 12 meses, o fundo está com uma pequena queda de 0,5% e no ano já sobe mais de 7%, e o rendimento que vai ser distribuído em setembro é de R$ 1,25 por cota, que uma brutalidade. E aqui vocês já devem ter pego o pulo do gato. Com os rendimentos crescendo, qual é o principal indexador do RBRY? Vamos dar uma olhada no relatório. Então aqui a gente já consegue ver que em julho de 2025, 96,4% da carteira de CRI estava atrelada, indexada ao CDI. Justamente por isso, o rendimento veio aumentando. E além disso, o fundo também veio aumentando o seu percentual em CDI ao longo dos últimos meses. Então isso também contribuiu para os rendimentos aumentarem. Outro ponto legal é o rating da carteira de crédito. Então o RBRY também preza pela qualidade e 99% das operações tem rating maior ou igual a BBB, o que também é muito interessante, tem um risco um pouco mais elevado que os As, mas nada pra gente se preocupar. No caso aqui dos ativos do RBRY, o primeiro ativo representa 11,10% da carteira, então aqui já me preocupa um pouco, idealmente seria legal diminuir essa representatividade, mas logo depois não tem grandes problemas, então o segundo maior 6,6%, 5,9%, 3,7%, então aqui tudo tranquilo. E por fim, o RBRY também é um fundo imobiliário que desde o seu início ganhou do CDI, no caso aqui ganhou com folga, teve uma rentabilidade de 102% e o CDI de 71%. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E agora quero saber, dos 5 fundos que eu falei hoje aqui, você tem algum em carteira? Me conte aqui nos comentários, lembrando que todos ganharam do CDI desde o seu início. Mais uma vez, para a gente desmistificar o que algumas pessoas falam, que os fundos não vencem o CDI, que são um investimento ruim. A lição aqui é, escolhendo bons fundos imobiliários, a nossa chance de ter um bom retorno acaba sendo bem grande. É isso e até o próximo vídeo.